Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filmes Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, o clássico dos clássicos. Hoje é sexta-feira 13, além de ser um dia para tomar uma cervejinha, como diz aquela música do Leandro e Leonardo, também é de celebrar uma data que muita gente tem medo, Gato Preto. Eu decidi trazer um clássico para não passar em branco. O Sexta-feira 13 de 1980, do Jason. O filme que ajudou a pavimentar os slasher, os movies, criou um subgênero. Muita gente envolvida não achava que fosse fazer sucesso. Teve atriz que chamou o roteiro de uma verdadeira merda. O filme é anunciado sem nem mesmo ter um orçamento. A equipe técnica encontrando problemas. Uma atriz que só atuou para comprar o carro. Muitas curiosidades, bastidores, melhores cenas, como surgiu a ideia do Jason. Tudo isso eu vou contar após a vinheta, não sai daí. Friday the 13th, ou Sexta-feira 13, de 1980. Direção e produção ficou a cargo do Sean Cunningham, que ao lado do Victor Miller escreveu o roteiro. O Sean Cunningham começou a trabalhar, na época, com filmes pornográficos. E aí ele fez a transição para o terror. O mesmo que era aficionado pela pornografia era uma pessoa nada mais nada menos conhecida como Wes Craven, com quem produziu o terror de 1972, The Last House on the Left, Aniversário Macabro. Já que o Sean tinha essa conexão com o terror, junto do amigo, o filme fez sucesso, mas foi esculachado pela crítica. O Cunningham queria uma respeitabilidade e foi fazendo filmes que foram uns fracassos. Alguns até voltados para o público infantil. Esse filme foi visto por ele como uma forma de ganhar dinheiro também, e acabou indo além, muito além das suas expectativas. O filme surgiu pelo estímulo comercial de Halloween, que foi dirigido pelo Carpenter. O Sean e o Victor moravam próximos um do outro, e aí queriam fazer um filme usando elementos do Carpenter. A heroína forte, vítimas adolescentes, são sexualmente promíscuas num cenário amaldiçoado. O Miller acreditava que o ambiente-chave deveria ser num lugar isolado, um acampamento de verão. O roteiro passou por dias e dias sendo reescritos, até que o Cunningham ficasse satisfeito para apresentá-lo aos executivos. Os executivos da Georgetown Productions gostaram, mas que tinham algumas ressalvas a respeito do texto do Victor Miller. E aí contrataram o Ron Curtis, que nem foi creditado como roteirista. O orçamento foi de $500 mil, muito baixo para a época. Nos Estados Unidos foi distribuído pela Paramount e internacionalmente pela Warner Bros. O filme foi lançado em 9 de maio de 1980. Ele tornou-se o primeiro filme independente a ser distribuído por uma grande indústria do cinema. O título inicial se chamaria A Long Night at Camp Blood, uma longa noite no acampamento sangrento. Mas aí o Victor Miller achou melhor mudar para Sexta-feira 13. No dia da estreia, ele arrecadou 10 vezes mais do que custou. As gravações duraram 28 dias e a edição 10 semanas. Antes de ter um estúdio propriamente para ser distribuído, o filme enfrentou uma competição entre a Warner Bros., a United Artists e a própria Paramount. Na trama, em 1958, um casal de monitores é morto num acampamento chamado Crystal Lake. Em 1979, os dirigentes resolvem abri-lo novamente, apesar do local ter essa marca de ser amaldiçoado. Quando novos monitores são contratados e começam a desaparecer um a um, é que vão se dando conta de que existe um assassino à solta, que deseja impedi-los de continuar com esse acampamento. Antes de começar a falar do filme, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Comenta aí se você gosta de Sexta-feira 13, qual é o seu filme preferido, se você gosta do Jason, se você sente falta de algum filme, porque não falaram mais se ia ter uma outra produção, né? Tem medo da Sexta-feira 13? Você tem superstições? Eu não tenho. Também queria aproveitar para mostrar para vocês o meu Blu-ray em versão Steelbook que eu consegui comprar, não lembro onde, mas ele é bem bonitinho, tem algumas coisas. Tem nada, na verdade não tem nada, só tem isso aqui, dá pra ver aí na luz, a luz não tá muito boa. É bem legal, eu sou fã do primeiro filme, eu gosto bastante. Então, sem enrolação, vamos falar das melhores cenas e tem muita curiosidade. Esse filme não tem o Jason. Estamos em 1958, no acampamento Crystal Lake. Tem um grupo de monitores que está ali cantando em volta uma roda, e aí vemos o ponto de vista do assassino, já a trilha sonora icônica. Dois desses monitores vão se pegar, mas aí uma referência a Halloween.
e são brutalmente assassinados. Eu só não gosto dessa câmera lenta aí que acho que envelheceu mal. E aí vem o título estourando na tela, Sexta-feira 13. Eles não quiseram imitar Halloween, né, por causa daquela abóbora. Aí vem esse título na tela. Acredito que as plateias se assustaram. O Willie Adams, o rapaz aí que morre, era assistente de produção no filme. E ele tem essa distinção de ser a primeira vítima na franquia Sexta-feira 13. A Claudette, essa monitora, tem rumores de que mostraria o corpo dela após ser morta. A equipe do filme descartou isso, incluindo o próprio Tom Savini. Disse que nunca trabalhou nessa questão da abertura, de ter a morte dela, de mostrar. Mas há uma foto da atriz com uma faca na garganta, mas foi filmada ali como uma chamada, como um marketing. Eu gosto muito dessa coisa do ponto de vista do assassino. A gente vê muitos objetos da cor vermelha que prenunciam a morte. É mostrado como que esse crime influenciou ali a cidade, o acampamento se chama acampamento sangrento, você vê as pessoas comentando o tempo todo. Conhecemos a Annie, que está indo para o acampamento Crystal Lake. Ela foi interpretada pela Robbie Morgan. Você pensa que ela é a protagonista? Não, ela é assassinada. O Rex Everhart, ele faz esse motorista de caminhão que dá uma carona para a menina. Só que ele não filmou com a atriz. Então ela teve que atuar com ele, assim, meio que imaginário, trocando os diálogos na cena. Você vê ali que tem é estranho o enquadramento. O Tasso N. Stravatsky sentava ali para ajudá-la nessa parte. A atriz passou num teste para outro filme. Barry Ross e a Julie Hughes eram os responsáveis por formar o elenco. Disseram que ela não era própria para esse papel desse outro filme. Aí ela foi informada que haveria um outro filme, intitulado Sexta-feira 13, e que precisavam de alguém para interpretar uma adorável conselheira de acampamento. A Anne foi contratada como cozinheira, né, e morta pela Pamela Voorhees, que também foi cozinheira. Outra figura conhecida, o Crazy Ralph, que foi interpretado pelo Walt Gorney, e fica falando que o local é amaldiçoado, que eles vão morrer. Ele assusta depois os monitores numa cena. Antes ele era chamado de Ralph Hatboy, num rascunho anterior do roteiro. Conhecemos a turma de amigos. O Jack, interpretado pelo Kevin Bacon em seu primeiro papel. O Ned, o Zé Graça da turma, interpretado por Mark Nelson. A Marcy, interpretada pela Jeanine Taylor. A Brenda, interpretada pela Lauren Bartram. Todos no seu primeiro papel no cinema. O papel da Alice tinha sido oferecido para a Sally Field. A protagonista, que faz a Alice, interpretada pela Adrienne King, lembra da audição, disse que não tinha nem roteiro. Os atores receberam trechos de possíveis diálogos para o filme. Ela fez também o teste para a Brenda, a Marcy e também a Annie. E a princípio ela não queria participar do filme, por causa da violência gráfica, depois mudou de ideia. A maioria das estrelas vieram da Broadway. Foram enviados por agentes de elenco da Broadway. E o filme estreou em um cinema da Broadway. E a maior parte não tinha experiência com TV e cinema. O Mark Nelson, que faz o Ned, as únicas coisas na audição que foram dadas para ele foram textos cômicos. Aí ele recebeu uma ligação para uma segunda audição, que ele precisava usar maiô. Ele nem sabia o que ia fazer, até receber todo o roteiro completo do filme. A Penelope Milford, na época, tinha sido indicada ao Oscar. E aí, os produtores ofereceram para ela o papel da Brenda. Por quê? Por ela ser um nome conhecido, ninguém ia imaginar que ela seria morta. Assim como outra atriz na época, oscarizada, a Stella Parsons. Só que a Milford recusou o papel, logo depois a Parsons também. Dizem que o Sean Cunningham procurava garotos bonitos que você poderia ver num comercial da Pepsi. A maior parte da equipe técnica e do elenco ficou em hotéis. O Tom Savini e o Tasso N. Stravatsky ficaram no acampamento e ficaram assistindo filmes durante a produção, né? Barabella, de 1968, O Homem da Maratona, de 1976, ficava intercalando, né? Noite após noite. O Tom Savini diz que sabe o texto até hoje de cor desses filmes. Eles gravaram em Nova Jersey. O local, que era um acampamento, estava fechado, então não tinha tanta interferência externa. Só que a equipe tinha ali um vizinho muito famoso, o astro do rock Lou Reed. Ele era dono de uma fazenda ali próxima. O Richard Murphy, que é o soundman da produção do filme, ele disse que fez amizade com o astro. E ele chegou aí ao set, eles andavam por ali, ficaram muito amigos, e disse que ele era muito gentil. Tem uma cena que os monitores matam uma cobra. A cobra não foi pega ali na floresta e jogaram no filme, não. Era um animal de estimação.
tá? De um artista de animais. O dono não foi informado que o animal seria morto. O Tom Savini só perguntou se podiam usá-lo na produção do filme. Olha que merda. Quem deseja reabrir o acampamento é o Steve Christie, interpretado por Peter Brower. Tem a Alice, nossa Final Girl. Fica claro que ela tem um caso com o Christie, mesmo uma idade bem diferente. Ela não é completamente assim uma Final Girl pura, né? Também tem o Bill, interpretado pelo Harry Crosby. Ele é filho do Bing Crosby. Eu gosto da relação do grupo de amigos. Eles já eram amigos antes de irem pro filme, então fica uma coisa mais natural. Tem muito diálogo improvisado, o Ned faz uma brincadeira com a Brenda, tem a cena do Jack e da Marcy falando sobre tempestades, que tem medo de trovões. O Ned é o primeiro a morrer, ele é degolado. No rascunho do roteiro, seria dito que o Ned sofreria de poliomielite, teria pernas deformadas e uma parte da cabeça superior do corpo musculosa. Essa ideia foi posteriormente usada em outro personagem na franquia Sexta-feira 13. A Marcy e o Jack vão transar. Aí aquele clichê, quem transa morre, que foi estabelecido sem querer por John Carpenter, em Halloween. O Jack tem uma flecha atravessada no pescoço. Ela consegue atravessar a cama e o corpo dele. Essa cena é clássica. O Kevin Bacon raspou as axilas para essa cena. Mas não foi fácil não, tá? O ator precisou se espremer debaixo da cama e passar a cabeça através de um buraco no colchão. E também encaixar a cabeça numa prótese montada ali pelo Tom Savini, que simula o pescoço. Dá pra ver aqui a diferença de cor, né? Pela imagem. Pra justamente dar a impressão que ele estava deitado. E isso demorou horas até eles conseguirem. E o Kevin Bacon estava desconfortável. O Tom Savini estava por baixo ali para poder empurrar a flecha. Tem lugar para mais um? Perguntou o assistente dele, que foi a pessoa que conseguiu espirrar o sangue cenográfico. Só que a bomba desconectou da mangueira. E aí o Stravasskis pegou a mangueira e soprou. Por isso que dá aquela bolha ali na cena. A Janine Taylor ficou um pouco incomodada com a cena de sexo. Ela acabou até fumando maconha para poder relaxar. A Marcy tem o machado atravessado no rosto. O trabalho de maquiagem é sensacional aí. Tinha uma cabeça falsa da atriz. Acontece que ela foi destruída durante as filmagens. Então, para essa cena, tiveram que fazer o corte e enfiar o machado no rosto dela. Ela não morreu. Quando ela está ali no balneário, se olhando no espelho, ela imita a atriz Katharine Hepburn, com uma fala do seu filme O Homem que Fazia Chover, de 1956. A Alice, o Bill e a Brenda estão jogando banco imobiliário stripper. O Steve Christie, ele some do filme, certo? Então a gente meio que desconfia dele, que ele possa ser o assassino. Ele só aparece numa cena da lanchonete e depois é morto. A Brenda é morta, a gente só vê depois o corpo dela quando ela é jogada da janela na cena lá que a Alice cerca a cabana. Quem é a pessoa aí não é a atriz, é o Tom Savini, de peruca. A Brenda resgata o Ned de um afogamento, certo? Depois ela tenta resgatar uma criança chorando, que não era uma criança. A gente sabe que era a Pamela Voorhees. E também é falso, certo? Que leva a personagem a ser emboscada. No roteiro original, a cena da morte da Brenda seria de maneira diferente. Ela teria flechas atingindo seu peito. Mas apesar da crença popular, isso nunca foi filmado. A Laurie Bartram, que faz a Brenda, faleceu vítima de câncer em 2007, com 49 anos, 27 anos após o Sexta-feira 13. Assim, é muito pouco falado sobre Sexta-feira 13 no filme. Só falam uma coisa no rádio com relação a um gato preto no começo do filme, e o Christie, um policial, falando sobre as estatísticas, que nesse dia tem muito assassinato, violência. O roteiro não incorpora isso muito bem. Não sei se após o roteiro estar pronto, eles deram o nome de Sexta-feira 13 e aí incluíram essas falas que acabam não fazendo muito sentido. E é aniversário do Jason, que a Pamela Voorhees fala mais pra frente. Cai numa Sexta-feira 13. O filme se passa nos dias 4 de julho de 1958 e 13 de junho. Resta apenas o Bill e a Alice. Bom, a trilha sonora foi composta pelo Harry Manfredini. Ele elaborou um total de 16 peças instrumentais. Os cineastas também pretendiam usar uma canção da cantora Dolly Parton, mas era muito caro. O Manfredini teve a colaboração do John R. Briggs. Tem uma música country que toca no começo, lá com a Anne, chegando na cidade, depois na lanchonete com Christie e no final, que foi composta pelo Manfredini também. Bom, e
O Manfredini queria usar algo peculiar, capaz de ser identificado pelo público quando o assassino entrasse em cena. Quando ele viu a atriz Betsy Palmer imitando a voz do Jason, Killer Mom, ele pegou a sílaba ki e mom, que é do inglês kill mom, para criar e colocá-lo na trilha. E ali a própria voz do Manfredini. A direção do Chan aposta muito nesse ponto de vista do assassino, consegue construir um suspense legal, embora eu ache o filme um pouco arrastado. Tem a cena da Anne, que é muito boa, na floresta. O assassino observando os jovens na beira do lago. A cena que o Steve morre dá a entender que ele conhecia o assassino. E assim, sabendo que é uma senhora, dá a entender, para nós, espectadores, que ela conseguia matá-los por conta do elemento surpresa. Aí tem uma cena bem longa, uma tomada com a Brenda olhando pela janela, sendo vigiada. A câmera passeia, vemos o cabo de telefone cortado depois. Tem uma cena que fica uma escuridão danada. E em vários momentos parece ser um homem que está matando. Na cena que a Anne morre, a gente vê que é uma mão masculina com a camisa xadrez, porque a Betsy Palmer pediu para o diretor para jogar uma pista de que seria ela a assassina, ele não quis. A maior parte do cenário já estava lá, a equipe só teve que criar um conjunto de banheiros que acabou sendo usado por alguém, deu uma merda danada. Aí a equipe teve que parar as gravações e limpar o banheiro porque alguém o usou. Quem foi o supervisor de efeitos especiais? O Tom Savini. Viu as próteses, todos esses elementos aí das mortes. Foi ele que lançou aquela flecha que errou a Brenda no começo do filme, que seria lançada pelo Ned, numa brincadeira. Esses trabalhos de próteses e maquiagens fizeram o Tom Savini ser o top na época. O Bill é morto por umas flechas e a Alice começa a correr gritando. Inclusive, o grito da Adrienne King foi o fator, digamos, necessário para ela ser contratada. Eu vi até um vídeo da atriz numa conferência, numa Comic Con, gritando e a plateia alvoroçada. Antes dela encontrar o corpo do Bill, a Adrienne King foi mantida fora do set. Essa reação dela é genuína. E essa flecha perfurando o olho do Harry Crosby acabou quase o cegando. O Tom Savini ia acompanhar esse momento da maquiagem, mas ele precisou sair do set, porque estava com problemas com a namorada. O assistente que ficou responsável. E aí o líquido acabou vazando no olho do ator. Foi levado ao hospital, o olho não respondia aos testes de reflexo, ele ficou por um tempo de molho. Depois voltou a enxergar. Bom, a Alice começa a cercar a cabana ali, demora pra caramba essa cena também. Um carro se aproxima e sai uma senhora bem simpática, uma velha amiga dos Christies. Ela se chama Pamela Voorhees, interpretada pela Betsy Palmer. E aí é revelado que uma criança se afogou no acampamento enquanto os monitores estavam distraídos, transando. Essa criança se chamava Jason, é o dia do seu aniversário, e a Pamela é mãe da criança. E é revelado que ela é a assassina e começa a perseguir a Alice. Essa luta delas é patética, tapas, empurrões, é muito cômico. Tem uma referência ali ao Iluminado, não sei se foi proposital, porque o Iluminado foi no mesmo ano. Esse gato e rato entre elas demora muito. O filme tem um sério problema de ritmo. E a Pamela fica falando com o filho, imitando a voz dele, como se ela fosse ele. O contrário de Psicose, né? Que era o Norman Bates imitando a mãe. E a Betsy manda muito bem esse suéter dela. Quando entra, parece uma senhora agradável que quer ajudar. A Betsy Palmer queria comprar um carro na época. Se não fosse isso, ela nunca teria aceitado o papel. Depois de ler o roteiro, ela falou que era um pedaço de merda. Com o passar dos anos, ela passou a gostar do filme. Ele a tornou famosa. E aí, até sua morte, ela ficava fazendo aparições em convenções. Tem um documentário também sobre Sexta-feira 13. A atriz tinha 53 anos quando rodou o filme. Faleceu em 29 de maio de 2015. Como eu falei, a Sherry Parsons tinha sido cotada para esse papel. Só que o agente dela a convenceu a não aceitar, porque era muito violento. Shelley Winters, Louis Lasser, Dorothy Malone também foram cotadas para o papel de Pamela Voorhees. A Betsy Palmer estava acolchoada e precisou usar muitas camadas de roupas para aumentar seu volume do corpo, porque o Sean Cunningham queria que ela parecesse mais masculina. O Tasso Stavratsky substituiu a Betsy Palmer naquela cena lá da Anne na floresta. A Palmer não pôde participar porque tinha acabado de chegar à cidade e essa cena estava prestes a ser filmada. E ela não estava na sua forma física necessária para perseguir a atriz na floresta. A Anne Morgan era uma acrobata e isso a ajudou a fazer aquele salto do jipe para fugir do assassino. O filme foi bastante criticado na época, mas a atuação da Betsy Palmer não. A Robbie Morgan só apareceu para um dia de filmagem e ela nunca conheceu a Betsy Palmer durante as gravações.
O Sean Cunningham queria uma senhora Voorhees aterrorizante e não queria que a Palmer agisse exageradamente. Bom, e a Betsy Palmer ajudou na composição da senhora Voorhees. Ela odiava a transgressão sexual, teve o Jason fora do casamento com um namorado e os pais a deserdaram por conta disso. Não é algo que boas garotas fazem. No roteiro original, a senhora Voorhees deveria perder o dedo. A Betsy Palmer trabalhou no filme durante 10 dias e recebeu $1.000 por dia. O Jason se chamaria Josh. O Victor Miller mudou para o que conhecemos. Outra coisa clichê, a Final Girl encontrando os corpos. E chega o momento do embate final entre a Alice e a senhora Voorhees. Pega o facão ao derrubar a Pamela e vai lá e corta a sua cabeça. Eu não gosto dessa câmera lenta que fica, não envelheceu bem. Todas as cabeças de látex falsas usadas no filme foram assadas num forno de pizza. Ali mesmo no acampamento, o Tom Savini trabalhou ali direto. O Tom Savini e os Travasky já tinham trabalhado com lutas. Eles ajudaram a coreografar essas cenas da Pamela e da Alice. A Betsy Palmer vinha do teatro, então ela estava acostumada a golpear os parceiros de cena com a mão em concha. O Sean Cunningham a ensinou como que trabalha isso com os ângulos de câmera. Outra cena emblemática, quando a Alice está num bote, vê de longe os policiais, parece que está tudo bem, tem uma música de fundo bonita. Quando surge uma criança deformada e a puxa para dentro do lago. Mas não passava de um pesadelo. No hospital ela fala sobre uma criança que estaria lá, chamada Jason. O policial diz que não tinha criança no lago. E ela diz, então ele ainda está lá. O que deve ter sido uma ponta para poder continuar com a franquia. O Ari Lehman foi que deu vida ao Jason criança. Mais tarde ele formou uma banda de punk, rock, heavy metal, chamada First Jason. Muitos se lembram do susto final, certo? Porque no cinema muita gente já estava se preparando para sair, colocando o casaco, achando que o filme estava chegando ao fim. E aí foram surpreendidos com essa cena. Acredito que as plateias saíram correndo. O Savini diz que essa ideia foi dele, porque ele tinha assistido Carrie a Estranha, naquele final lá da cena. O próprio Tom Savini chegava 5 minutos antes nas sessões para poder ver a reação do público. Dizem que foi um dos financiadores que deu a ideia dessa cena. O Sean Cunningham queria escalar o seu filho, o Noel Cunningham, mas a esposa não deixou. No roteiro original do Victor Miller, o Jason era uma criança normal, que aí se afogou no Crystal Lake. Philip Scuderi, que era um dos financiadores, queria algo mais. E aí o Ron Kurz ajudou em alguns momentos no roteiro. Ele nem é acreditado, como eu falei. Foi ele que teve a ideia de transformar o Jason numa criança deformada. Após o sucesso do filme, a Adrienne King sofreu uma perseguição de um fã. Ela pediu que o seu papel na parte 2 fosse menor e não aceitou participar de nenhum outro papel no cinema, a não ser aparecer em convenções do filme. Originalmente, ela ficaria durante toda a saga. O acampamento Crystal Lake foi fundado em 1935. O filme foi lançado no mesmo ano que outro filme chamado Gente como a Gente. Ambos eram sobre um menino ter se afogado, e isso causou um impacto desastroso em todos os personagens. Ambos também têm uma mãe vingativa, que pune injustamente as pessoas responsáveis pelo afogamento. O Sean Cunningham decidiu não dirigir a sequência, ele se recusou. Não gostou dessa ideia do Jason vindo dos mortos, a ideia não era essa. Ele disse que era estúpido e não funcionaria. Hoje, ele tem outra opinião, porque Jason se tornou um dos vilões mais icônicos dos filmes de terror. O sucesso do filme fez com que a franquia ultrapassasse as barreiras do cinema, com jogos, romances, histórias em quadrinhos, bonecos, muitas paródias, apareceram em Os Simpsons, Uma Família da Pesada, South Park. Bom, nos anos 80, quando o filme foi lançado, a procura por acampamentos diminuiu 69%. E quando veio Jason, aí mesmo que a coisa piorou. O filme recebeu 2 indicações ao Framboesa de Ouro na época. Pior filme e pior atriz coadjuvante para Betsy Palmer. E há rumores de que o filme foi inspirado nos assassinatos no Lago Bodom, em Espoo, na Finlândia, em 5 de junho de 1960. A população de Crystal Lake não gostou do sucesso do filme, inclusive queriam proibir o lançamento lá. Por quê? Muita gente estava com medo de frequentar o lugar. O filme foi parodiado, inclusive, em outro filme, Depois de Sexta-feira 13, de 1981. Eu nem sabia desse filme. O pai do Jason não é mencionado nos filmes de Sexta-feira 13. No entanto, tem uma novelização, que ele seria chamado Elias Voorhees, era muito cruel e abusivo com Jason. Um roteiro de equipe não utilizado em
Jason e Fred, lá do início dos anos 90, escrito por Lewis Abernathy, apresentaria uma breve cena em que Elias seria assassinado por Pamela. Esse é o único filme de Sexta-feira 13 que o assassino dá um tapa na sua vítima, fala enquanto tenta matar alguém e dirige. O filme ajudou a criar um subgênero, o Slasher Camp. São filmes ambientados em acampamentos de verão. Muitos clássicos vieram a partir daí, como Acampamento Sinistro, de 1983, Chamas da Morte, de 1981, Mad Men, de 1982, Cheerleaders Camp, de 1988, Twister Nightmare, do mesmo ano, entre outros. Tivemos as sequências, né? Sexta-feira 13, parte 2, de 1981, a parte 3, de 82, Sexta-feira 13, o capítulo final, de 1984, Sexta-feira 13, parte 5, um novo começo, de 85, Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, de 86, Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua, de 88, Sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataca Nova York, de 1989, Jason Vai para o Inferno, A Última Sexta-feira, de 1993, Jason X, de 2001, o crossover Fred vs Jason, de 2003. Sexta-feira 13, o remake, de 2009. Dizem que estão preparando uma série de TV focada no acampamento Crystal Lake. Deve ser nos eventos que antecedem a morte do Jason ou após. Nenhum filme também foi anunciado, dizem que tem um estúdio aí de olho. Vamos aguardar que esse personagem saia do fundo do lago. E que não estraguem, né, o remake, reboot, reimaginação. É isso aí, pessoal. Isso que foi Sexta-feira 13. Se eu esqueci alguma curiosidade, pode colocar aí. Se faltou algo, se você tem conhecimento maior sobre a franquia, pode colocar nos comentários que eu vou adorar. Eu gosto muito de ver outras opiniões. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Se gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe esse vídeo também para o fã de Sexta-feira 13. Vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado para você dar uma conferida. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Quem sabe na parte 2. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Friday the 13th.